Vamos nessa, boa tarde. Terça-feira terminada. Prazos de atividades cumpridas. E seguimos. E vamos para nossa casinha. Olha o que eu falei, 1 hora de diferença. Só um minuto. Deixa eu ver aqui. Isso é importante, eu já explico para vocês o que é. Esse pedacinho aqui de sombra. Porque é importante abrir isso. Pronto. É amigo querendo ajudar amigo isso aqui. Então a gente tá aqui, eu tô recebendo a ajuda de mais um amigo. Vamos ver, remotas possibilidades, mas quem sabe é uma pessoa que conhece outra, 2 pequenos, médio empresários. Um deles é meu amigo, me liga dizendo que esse outro amigo dele está precisando de um gestor da loja, gestor de loja. E ele lembrou da Glaucia, está parado, tem uma boa formação e desenvolvimento profissional na área administrativa e bastante comercial também. Agora, nada a ver produto, nada a ver essa conversa agora. Vamos ver, vai que se entendem, vai que se dão essa chance e, enfim, podem se entender aí, na remota possibilidade. Na minha opinião, conhecendo minha patroa, ela vai cumprir os praxes só para não dizer que não foi. Ela não se sente confortável em adaptações, ela se sente confortável com certezas. E eu compreendo, esse é o jeito dela. Ela prefere ter certeza de fornecer um trabalho 100% garantido do que a incerteza de não saber se cumprirá com um procedimento, com uma necessidade que ela precisa se adaptar. Isso é apenas modo de ver. Mas vamos ver, quem sabe. Vamos lá, gente. Terminada, terça-feira. O ciclista ali parece, o entregador ali de água parece um pouco despreocupado com
com o que possa acontecer a ele, fazendo zigue-zague numa rua movimentada como essa. Mas enfim, tomara que nada de mal aconteça a ele. Aqui já é a família e a família pode esperar um pouquinho. Vou continuar essa linha que eu estava falando do Corinthians, mas preciso colocar um parênteses em atualidades de uma coisa preocupante no seguinte sentido, muito rápido. Ao que parece, a preocupação única desse governo que hoje, em 2017, outubro de 2017, temos, é apenas e tão somente continuar no lugar. E faz isso doa a quem doer. E como não dói em ninguém, porque ninguém liga, não acontece nada, ninguém se preocupa, apenas as notícias pipocam pra lá e pra cá, então assim fica e tá tudo certo. E o atual momento comprando apoio, né? Comprando no sentido de usando a máquina do governo para conseguir os apoios necessários para barrar a segunda denúncia do Ministério Público contra o presidente, 2 ministros de Estado e mais algumas pessoinhas envolvidas. Como se trata de alto escalão, é necessário que a Câmara dos Deputados autorize a investigação pelo Supremo, autorize a análise dos fatos e julgamento pelo Supremo. Então, é nesse momento que a gente se encontra, aonde o excelentíssimo Michel Temer está, mais uma vez, garantindo essa fatia de apoio daqui e dali, de onde for necessário. E uma camada bastante... como é que eu posso dizer? Um segmento do Congresso bastante forte, sempre muito representativo, é o dos ruralistas. E aqui no Brasil, os ruralistas, eles têm um certo probleminha em se adaptar a regras que cada dia vão evoluindo mais em relação à defesa do ser humano e seus direitos básicos. Nada mais fácil no Brasil, e sempre foi, do que manter trabalhadores em características análogas à escravidão. Não é porque é o ruralista, é porque é mais fácil. Menos fiscalização, menos estrutura, menos esclarecimento das partes. Então isso torna mais fácil. E de bons tempos para cá, isso já na linha de Fernando Henrique Cardoso, de bons tempos para cá, há um movimento de aperfeiçoamento da aparelhagem, dos conceitos legais, para que vá se diminuindo isso e fechando o cerco. Isso significa tanto regras de legalidade e definição de ilegalidades, quanto listas, que são importantes a listas de patrões, né, de empregadores que se envolveram nesse tipo de atividade. Ou seja, você limpa um pouco o meio, né? Alguns empresários ou alguns consumidores não vão usar do produto, não vão comercializar, não vão comprar, não vão auxiliar
num empresário que se utiliza de métodos ilegais. E, enfim, é apenas a continuação, né, das relações humanas em si, nos seus princípios básicos. E claro que aí você põe o nosso movimento querido, político brasileiro, de que precisa dar uma relaxada nessas regras, né? Então, na prática, nosso presidente foi pedir apoio, ô ruralistas, dá uma força lá, tá? Vota a favor do arquivamento, beleza? Os caras, beleza. Só que é o seguinte, cara, essas regras aí, essas leis, que dificultam muito pra gente contratar, essas questões de confundir com escravo e tal. Dá uma força. Tá claro, rapidamente, em alguns dias, o Ministério, ontem para ser mais exato, o Ministério do Trabalho divulgou uma portaria que refaz os conceitos sobre trabalho análogo à escravidão. Eita, nós, esse aqui não entendeu, né? Então tá bom, fica aí. É assim, são sutis determinações que fazem com que a incerteza, né, em relação à prática, ela possa aumentar. Então, como é que funciona? Você tinha 4 parâmetros básicos para definir se um trabalho poderia ser considerado escravo ou não. Você tem só 2. Eu não sei exatamente, tá? Não saberia dizer. Eu não quero ser leviano no conceito de falar uma parte de um texto legal sem tê-lo decorado. A questão é que na prática eu os li. Então dá para interpretar isso melhor. Na prática é isso, tá? Uma sutil diferença. Por exemplo, a dependência financeira do trabalhador a ponto de não permitir que ele tenha livre movimentação, que ele tenha o direito de ir e vir, de sair, de ir embora se quiser. Porque eles vinculam a questão do seguinte, é assim, o patrão te dá casa, te dá comida, te vende comida. E você trabalha para ele e paga essa casa e essa comida. Em alguns momentos, essa relação se torna abusiva e com muita facilidade essa relação se torna abusiva, visto que se o cara tiver uma dor de barriga, ele vai precisar de mais. Isso no dia a dia normal. Vamos dizer a morte de um parente, vamos dizer a perda de um filho e assim por diante. Ou seja, a dependência desse empregado se torna tal que em determinado momento ele não pode mais sair, porque ele tem muita dívida. Ele tem muita dívida com esse patrão. Isso não é trabalho escravo, o patrão está ajudando ele. Está entendendo que a questão é que quem tem mais poder pode cobrar mais. Pode deixar essa relação, como é que a gente pode dizer? Deixar essa relação insolúvel. Ou seja, nunca termina, nunca se resolve. Porque sempre o lado mais fraco será o do trabalhador. Eu dei um exemplo, tá? Então você passa a entender que essa relação financeira entre ambos não configura relação análoga a trabalho escravo. Entendeu? Então é isso, é afrouxar um pouquinho para deixar que o produtor rural seja beneficiado. E é esse lobby que o ruralista está procurando. Então beleza, eu te apoio, esse toma lá da cá, e quem é que paga? Mais uma vez o trabalhador. Mais uma vez a massa de manobra, a mão de obra. E assim continuamos. E aí eu termino só com um outro item para fechar essa minha teoria. Eu não quero. Você é muito chato, você olha o seu retrovisor, que é a ração. A ração. Não tem nada oficial,
mas já tem pontadas pelas redes sociais, e essa linha da prefeitura atual é a prefeitura das redes sociais. E o nosso querido prefeito, eleito legitimamente, aquele que não é político, mas é gestor, e ainda tem gente que acredita. Mas enfim, ele tem uma solução para erradicar a fome no município de São Paulo. Um alimento que pode ser distribuído, processado e distribuído à população carente gratuitamente. O que se trata? Esse alimento é uma farinha ou um granulado que é composto por proteínas e carboidratos e vitaminas. Como é que ele é composto? Ele é feito do resto dos alimentos que estão prestes a vencer, coletados em lugares que também se prontificam a colaborar com o processo, supermercados e estabelecimentos alimentícios, quaisquer que sejam. E é isso. Eu não quero entrar muito além de um detalhe básico de que eu já falei sobre isso. A gente já tem há muito tempo condições de eliminar todos os problemas de todos os seres humanos. Eu acho que quando a gente chega num ponto onde a gente entende que o pobre, ele é um cara que ele precisa de uma espécie de uma ração, de um angu, a gente realmente perdeu a batalha da humanidade, ou perdeu a noção exata num conceito de humanidade. Distribua alimento, cara. Faz essa ideia sensacional dos almoços aí de R$1, não sei se custa R$1 agora mais, que até o Alckmin aí implantou isso é legal. É comida, é arroz, feijão, é picadinho, é ovo, é salada. Entendeu? É comida. Então beleza, cara. Agora, aonde a gente chega quando o conceito cai para a gente criar uma ração feita de resto de comida? Sabe, vamos aonde agora? Nas escolas municipais, então, vai ter essa ração? Eu, sinceramente, cara, eu teria problemas em entender que isso, tranquilo, pode dar isso pro meu filho. Sinceramente, isso é só uma suposição, tá? O Dória está jogando a ideia, tá? Isso não seria para agora, isso precisa ser continuado, reestudado. Mas enfim, eu usei esses dois exemplos só para dizer uma coisa. Gente, o conceito político atual, ele está desumanizando as pessoas. Gente, os ocupantes de cargos públicos hoje em dia estão simplesmente correndo atrás dos seus interesses, fingindo que estão resolvendo problemas graves da população e, na verdade, aumentando o nível de exclusão dessa mesma população. Gente, isso é muito perigoso, se eu pudesse ser ouvido por alguém importante, eu pediria socorro nesse conceito. O que está acontecendo, minha gente? O que está acontecendo? Nós estamos afrouxando direitos trabalhistas, nós estamos relaxando em direitos adquiridos em relação à aposentadoria, nós estamos simplesmente abrindo mão de um monte de coisa que foi... nós estamos relaxando nossos conceitos de direitos humanos básicos. Direitos humanos não é defender bandido ou seu burro. Mas eu não vou explicar o que é direitos humanos para quem não quer saber o que é direitos humanos. A questão aqui é que a gente está simplesmente negligenciando. Gente, produto da negligência nossa
que os políticos são nossos, fomos nós que os fizemos, produto da nossa negligência, da nossa política de querer nos livrar de quem nos incomoda, é o estado atual do crime organizado no Brasil. Não é o suficiente para vocês aumentar a linha de exclusão? Vocês acham que realmente é o resultado normal e correto? Ou a ideia é de quem está lá em cima de deixem-nos se matarem? Porque tem linha já vinda, não só de Bolsonaro, dessa questão de que todo brasileiro vai ter uma arma dentro de casa, no seu governo. Gente, é mesmo para aí que a gente está indo? Não está adiantando nada a gente elevar os nossos padrões e nossos conceitos? Não está adiantando em absolutamente nada. É isso. Ou seja, não é trabalho escravo. Só que assim, pô, o coitadinho se enrolou e eu ajudei. E aí a gente vai para o outro lado. Não. Não é ração. É erradicação da fome. Posso falar para você? Vai em qualquer canto do município de São Paulo hoje e me fala onde é que estão passando fome. Você sabe que não estão. Mas, enfim, cuidado, gente, com esse simplismo, cuidado com essa linha de pensamento. Qualquer ação pública que tenda a ampliar a exclusão terá como objetivo, em pequeno e médio prazo, em curto e médio prazo, terá como resultado básico pura e simplesmente a criação de novas camadas que vão se armar para se defender. E eu deixo muito claro, o exemplo bem claro, bem básico, é pura e simplesmente este exemplo prático que a gente tem aí no nosso dia a dia. Pensem em como nasceu o crime organizado com este poder, com essa organização que ele hoje já tem, com essa capacidade destruidora que ele já tem hoje. Foi por agir desse jeito em uma das partes. Se a gente for abrir isso para mais leques, o resultado vai ser muito pior em várias outras frentes. Por favor, gente. Tá na hora de começar a pensar. Chega desse ciclo direito conservador. Chega, gente. Por favor. Eita, nós aqui tá a beleza da beleza, né? Deixa eu ver se eu consigo nada. Não consigo nada, né? O que esse busão veio fazer na esquerda? Nem ele sabe, né? Enfim, vamos aqui para a parte, para terminar a narrativa desse momento. Não sei até onde vamos. Tem pouco tempo agora, já estou na Raposo, mais da metade do caminho. Hoje tá, você vê a diferença de segunda para terça-feira? Bom, cheguei até a final da Libertadores, cheguei até aquela coisa de que o Tite estava numa aura tão grande que, assim, acabavam os recursos, ele abria a mão de alguma coisa e falava, deixa eu tentar isso aqui que eu nunca tentei, e dava certo. Romarinho é um exemplo claro, o Paulinho, o gol salvador contra o Vasco é outro exemplo. Cara, não estava dando, os atacantes não estavam dando conta. Então, cara, vai lá o volante e faz. O Paulinho aprendeu a ser esse volante versátil, esse meia versátil que sempre aparece de surpresa, hoje titular da seleção brasileira, indiscutível, por conta dessa postura, dessa liberdade que o Tite sempre deu e dessa engenhosidade que ele deixou o time fazer. Lá no Corinthians, ele aprendeu isso da seleção lá no Corinthians, tá? Ele se desenvolveu ali. E o time ajudou, vamos deixar isso muito claro. Então apareceu essa, o coelho da cartola foi o Romarinho.
coelho da cartola nesse jogo na Bombonera lotada, toda a Argentina parada para assistir o jogo, foi o Romarinho. Diga-se de passagem, não foi um jogo violento, não foi um jogo de grandes intimidações, não se notou nada assim, um pouco só. Quem é da minha geração sabe do que eu estou falando. Aquele conceito que alimentou muito Galvão Bueno, imbecil, e ainda alimenta, que já não acontece há muito tempo. Das guerras psicológicas e físicas que eram os jogos entre Brasil e Argentina. Mas enfim, os caras foram lá, bancaram um empate, calaram aquelas 50, 40 mil pessoas. Um golaço, fora isso, a postura de um time de muita personalidade. Chegou aqui, era aquela coisa, cara, eu, que já tinha perdido a esperança lá em 2006, com aquele time da MSI, milionário e sujo, depois que fez o 1-1, depois de ter passado pelas emoções que a gente passou com o Vasco, pelo que a gente passou com o Santos, e por ter empatado na Bombonera com o Boca Juniors, o temido Boca Juniors, o derrubador de títulos, ganhou título do São Paulo aqui, ganhou título, não, do São Paulo não, ganhou título do Palmeiras aqui. E lá estavam eles de novo no Pacaembu, olhando para a torcida que lotou tudo, que não deixou um espaço vazio. Vieram argentinos também, tudo certo. Não me lembro de registros de brigas ou confrontos. Sei que é o seguinte, um resumo rápido do jogo. Todo aquele... nossa, essa final, Corinthians e Boca, criou uma coisa de torcedores de outros times, fazendo alusão a ser boquenses, né? Coisa que o corintiano também fez muitas vezes. Contra Palmeiras, contra São Paulo, contra qualquer brasileiro. Torcia contra, sim, isso é natural do futebol, cara. Isso é natural. Então, assim, teve carreatas, vai Boca, teve bloco de carnaval, Boca Juniors agora, coisa assim, foi uma farra. Teve muitos documentários na época que mostraram essas brincadeiras aí. Mas enfim, fomos lá, empatamos e chegamos aqui. Claro que aqui, o jogo aqui, ninguém ia, nenhum palmeirense, São Paulino, Santista ou qualquer outro time, ia ficar no meio da rua, boca a boca. Até em alguns lugares ficou. E eu acho que deveria mesmo, não tem problema algum. Mas claro que fala-se de futebol no Brasil, infelizmente, com naturalidade, fala-se de violência junto com essa brincadeira, com uma coisa que devia ser só alegria para todos os lados, só tiração de sarro para todos os lados. Voltemos. E cara, o jogo começa nervoso, pesado. E aquele dia, um cara, já um tiozão, seus 31, 32 anos, não era um garotinho, apelidado de Emerson Sheik, na verdade o nome dele é Márcio. Não me pergunte por quê. Esse cara tava daquele jeito, aquele dia. Ele deve ter feito à noite com a esposa, sabe? Ele tem uma macaquinha. Brincou com a macaquinha de manhã, tava feliz, deu beijo nos filhos, nas filhas, sei lá, acho que ele tem 2 meninas, se eu não me engano. Enfim, cara, esse cara simplesmente fez os 2 gols. Um gol numa cobrança de uma bola parada, não me lembro exatamente, que o Danilo deu um passe de calcanhar para trás e ele com toda a tranquilidade, que eu falei, aqueles caras frios, aqueles caras que não eram grandes craques, mas não eram grossos, Danilo, Sheik, Chicão, mas eram frios, não se intimidavam. Então não é aquela coisa da perna tremer. Você tá errado, mano!
Seu imbecil. Olha isso aqui, ó. Seu idiota. O cara vai simplesmente saindo da faixa dele, vem pra mim e eu tô errado. Ai, meu pau. Voltemos ao Emerson Sheik. Eu sei que esse cara simplesmente fez os 2 gols, 2-0 pro Corinthians, não era mais um sonho, campeão da Libertadores da América. Alguns detalhes. A melhor campanha de todos os tempos da Libertadores. O maior somatório de pontos em todos os jogos. E campeão da Libertadores da América invicto. Invicto. Desde a primeira fase. Seus 12, 13, 14 jogos, sei lá. Acho que são 14 jogos. Vamos lá. Na primeira fase você tem, são 4 em cada grupo, então você tem 6 jogos. Depois você tem oitavas de final, 8 jogos. Quartas de final, 10 jogos. Semifinal, 12 jogos. Final, 14 jogos. Olha aí, cara. Só para lembrar uma coisa, o Santos tem. O Santos tem uma Libertadores na era moderna. Foi o campeão antes do Corinthians. Em 2012 foi o Corinthians, em 2011 foi o Santos. Mas ele já era bicampeão da Libertadores. E a culpa não é dele. Vamos deixar muito claro que o campeonato da Libertadores de 62 foram, se eu não me engano, 5 jogos. E o campeonato da Libertadores de 63 foram 4 jogos. Ele entrou na semifinal. Então, não quero dizer que foi fácil ou difícil. Provavelmente foi jogar uma dessas Libertadores. Eu assisti o filme Pelé Eterno na Bombonera contra o Boca Juniors, num tempo em que podia fazer tudo. Podia dar pedrada no cara dentro do campo. Não acontecia nada. Era guerra mesmo. Para se ter uma ideia, um dos caras fez uma falta que arrancou o short do Pelé. Arrancou o short do Pelé. A torcida quase que inteira imitando o macaco. Eram outros tempos, mas era lamentável. Agora, futebol por futebol, aqui falando, dificuldades e tais, eu tenho que ter muito orgulho do meu time, porque vai ser difícil fazerem uma campanha do nível do que o Corinthians fez. E aí, meu amigo, o ano passou, foi tudo tranquilo e calmo, sossegado, bacana, gostoso. O ano passou, isso foi no meio do ano. A Libertadores terminava no meio do ano, agora ela termina no fim do ano. Simplesmente, o Campeonato Brasileiro foi experiências e mais experiências. Acabou lá em seu 3º, 4º, 5º lugar, não tinha importância. Então ninguém pôs o pé, né, cara? Até porque tem uma coisa. Você vai pôr o pé e correr o risco de não jogar o Mundial? Então, meu amigo, foi pra lá, pro Japão. Coisas importantes. A manifestação da torcida, milhões de pessoas, milhares de pessoas foram ao aeroporto de Guarulhos se despedir da delegação corintiana. Os estádios, as 2 vezes que o Corinthians jogou, semifinal e final, lotados, mas lotados, muito mais da metade da torcida de corintianos. Bandeiras e mais bandeiras. Uma coisa impressionante. Eu me arrepio. Dessa vez eu tô falando, tô arrepiado mesmo. E simplesmente, no meio desse... Na intertemporada, o Corinthians foi buscar um cara chamado Paulo Guerreiro. Um peruano que jogou na Alemanha uns bons anos. Cara com temperamento meio forte, mas um jogador muito frio também. Bom, Paulo Guerreiro fez... O Corinthians foi campeão mundial ganhando de 1-0 e de 1-0. Acho que o time da Turquia, sei lá, não me lembro exatamente o nome.
foi a semifinal, gol do Paulo Guerreiro, uma cobrança de falta, e o Guerreiro ganhou. Ganhou por cima e fez o gol. E o gol final contra o Chelsea. Simplesmente o lendário, magnífico Chelsea. E o Corinthians ganhou de 1-0. Dá para falar mais sobre esse jogo, mas é muito pouco. Só uma questão simples de que o Cássio, agora eu volto para ele, o Cássio nunca mais vai jogar uma mesma partida, embora seja um excelente goleiro. Mas o Corinthians deve ao Paulo Guerreiro ter feito aquele gol, mas ele deve principalmente ao Cássio ter feito, no mínimo, sendo muito modesto, sendo extremamente modesto. O Cássio fez ao menos ali 5 defesas de possíveis gols mesmo. Amanhã eu dou mais um detalhe final. Aí vem uma fase um pouco menos gloriosa, claro, né, cara? Pô, foi campeão do mundo, né, cara? Então, depois eu dou mais detalhes aí. Tá bom, gente? Um abraço. O dia tá bonito, provavelmente eu vou brincar com meu fofinho um pouquinho hoje. Até mais.